Boa tarde! Boa tarde, meus queridos! Vamos esperar um pouquinho que nós vamos informar os seguidores, nós estamos online. Veja, agora são... Boa tarde, amores! Olha, são 15h33, a gente tá desde as 15 horas para solucionar um problema de internet. Aconteceu aqui em casa. Oh, meu Deus! Caiu a internet aqui do nada. E então a gente não sabia o que era. E enfim, não conseguimos abrir pelo YouTube, porque o YouTube tá dependendo do computador. E o computador depende de quem? Do Wi-Fi? Então a gente vai começar o nosso Clube do Livro aqui mesmo. Eu já avisei lá no WhatsApp, né? Que é o nosso WhatsApp do clube. Vamos iniciar por aqui mesmo. E aí a gente deixa salvo, tá? Lá no YouTube. Porque a gente tinha avisado que ia ser só por lá. E a ideia realmente era essa. Mas não deu certo. Não tem problema. Como você reage diante das surpresas da vida, né? Então vamos dar risada. Por algum motivo tem, né? Então vamos aprender com isso. E vamos voltar. Peraí, gente. Deixa eu dar uma puxadinha aqui. Pronto, já avisei o nosso autor maravilhoso. E aí a gente dá um jeito. Bem, não tem problema. Pronto. Às vezes as coisas não acontecem como esperado, na verdade. Como você reage diante dessas situações? Não vão nos parar, isso mesmo, Leandra. Querem nos parar, mas não vão conseguir. É interessante porque de ontem pra cá, assim, eu vou fazer um atendimento do paciente, some a ficha do paciente, some materiais aqui, daí acontece alguma coisa com energia, de repente a ligação com o paciente cai, né? E é tão interessante porque às vezes são energias contrárias ao benefício que a gente vai trabalhar, né? Então você vai estar trabalhando com cura, com expansão, às vezes é tanta densidade em volta que atrapalha, né, com que isso aconteça. Então, quando a gente trabalha com curas vibracionais, tem muito isso, né? Então, às vezes cai, a pessoa tem uma internet maravilhosa, no dia do atendimento a internet não funciona. Aí eu falo, não tem problema, ou a gente remarca, ou eu faço, você me manda as dúvidas, eu vou gravar a sessão inteira, eu vou te mandar, mas nós vamos fazer. Wallace, você entrou aqui, você pode fazer o pedido? Pra gente iniciar, por favor, parece que eu li seu nome aqui. Opa, já veio aqui o pedido. Aqui, e depois a gente manda pra lá, não tem problema. Isso, aceitei. Vê se deu certo aí pra você. Olha, aqui até a minha voz, gente, que coisa mais linda. Nós vamos começar então essa live. O som tá ok, a gente imaginou. Essa live, então, é para a gente dar início ao Clube do Livro. Então, a gente vai fazer aqui e depois a gente exporta, né, com a ajuda da Eli, que já entrou aqui, a gente exporta lá pro YouTube, porque o intuito era fazer lá, mas tudo bem, a gente dá um jeito. Então, a gente vai começar, uma vez por mês, nós vamos trabalhar um livro, e esse mês nós estamos abrindo aí com chave de ouro, trabalhando o poder da altura. Qual é a edição que você já está? Olha, eu acredito que a gente deve estar na 4ª edição do livro já. Está na lista aí dos mais vendidos já, né? Exatamente. Né? O último que eu tenho aqui, né, que já está antigo, então foi a 3ª edição. Ele está em 4º lugar. Ele está em 4º lugar no segmento de autoajuda. A última vez ele estava em 16º lugar também no segmento de negócios, né? É um livro que as pessoas têm usado as receitas para também fazer negócio, que eu acho muito bom. Está contribuindo aí com a prosperidade das pessoas, né? O café quântico, receitas de óleos essenciais, de protetores solares. Então fica aí a ideia para vocês também. Uau, sei que nós somos casados, tá, gente? Você já tem 10 livros publicados, né? Como que nasce um livro desse? Como que nasceu o poder da autocura? Olha, Eveline, a minha construção inicialmente é muito mental, né? Eu vou reunindo elementos à medida que eu vou estudando, como eu estudo muito, eu leio muito, né? Então eu vou montando as peças do quebra-cabeça, né?
E aí chega um momento que eu começo eu tenho uma certa habilidade de sistematizar conhecimentos. Então eu vou sistematizando isso, né? E aí chega um momento, quando eu vou escrever o livro, quando eu tomo a decisão de escrever o livro, eu já tenho um arcabouço na minha cabeça do que eu vou construir, né? E aí o que é que eu faço? Eu me cerco, eu escrevo livro à moda antiga, né, que é na mão, né? Então eu normalmente me sento numa mesa, né, coloco na frente da mesa ali tudo que é referência bibliográfica do que eu já li, que tem a ver com o conteúdo do livro que eu quero abordar, e eu deixo aqueles livros ali, né? Porque em algum momento... Oi? Fazendo um brainstorm mesmo, assim, fazer... Eu deixo é como se fossem os meus aliados ali, os meus mentores ali, meus inspiradores, né? Os livros me inspiram muito. E aí eu vou pegando sobre cada tema aqueles livros que eu considero que são elementos chaves, né? Que eu já estudei, que eu já vi coisas que foram impressionantes. E ali também tem essa coisa intuitiva de quando eu estou escrevendo o livro, né? Eu sinto chamado de olhar algum determinado livro ali, né? Então eu abro assim aleatoriamente, já teve casos assim de eu estar com uma dúvida, né? Eu abri um livro assim numa página e estava lá, caí exatamente no capítulo que tinha aquilo ali, né? E aí eu vou nesse processo de construção. Primeiro eu também elaboro os capítulos antes, né? Assim, ou seja, o que é que eu quero, quais são os temas que eu quero abordar. Esses 2 últimos livros que eu fiz com a editora Gente, né? Então a editora Gente também dá um apoio muito legal no sentido de assim, onde nós, o que é, assim, eles me fazem essas perguntas, o que é que você quer abordar? Que temas você quer abordar? Então aí eu construo todos os, primeiro a gente vai fazer o tema, o título do livro, então, eles me perguntam sugestões de títulos, eu dou várias sugestões para ele, ali eles também vão pesquisar a nível de mercado daqueles temas, quais são temas que são relevantes de fato, né? Então a gente chega a uma conclusão. E aí depois vem também a construção da capa, né? Que eu passo algumas ideias, eles também me dão sugestões e a gente é tudo muito assim, muito coletivamente, né? A gente decide muito coletivamente. E aí eu vou decidindo, eu vou tomando a decisão dos temas dos capítulos. E a mesma coisa eu vou passando para eles, olha, capítulo tal eu quero abordar esse tema. Às vezes eles dão sugestões, olha, vamos trocar essa palavra por essa aqui, o que é que você acha? E aí dessa forma, a gente vai elaborando os temas dos capítulos, né? E aí eu vou desenvolvendo, né? Eu vou ali desenvolvendo, por exemplo, esse último livro, O Poder da Autocura, eu tenho quase um segundo livro dele escrito, porque eu estava tão empolgado ali com o livro que eu escrevi mais de 400 páginas do livro, né? E aí quando eu mandei para a editora, ele disse assim, olha, meu Deus, o livro está fantástico, mas está muito grande para o mercado, um livro desse não é um livro, não é muito fácil comercializar um livro com quase 500 páginas, né? Então eles me pediram para eu fazer alguns cortes, e aí eu saí cortando sem perder, ou seja, pegando o que era essencial, adequando, né? Por isso que eu tenho mais de 100 páginas escritas que era do Poder da Autocura, como se fosse eu poderia até lançar assim como, né? Ou seja, é uma continuação da autocura, complemento da autocura, complementa, né? Então eu tenho esse complemento do livro aí, né? Então é um processo que requer muita conexão, né? Então normalmente eu fico ali meio que isolado, né? Totalmente dedicado àquilo ali, né? Um propósito, um livro é um filho, né? Que a gente vai colocar no mundo, então eu tenho um processo criativo de muita intensidade, de muita conexão, sempre meu foco é o que é que eu posso deixar de legado para a humanidade, o que é que tudo que eu aprendi eu posso levar para facilitar a vida das pessoas. Então o livro do Poder da Autocura, eu tive muitos momentos assim de muita alegria, sabe? Porque assim, eu quando conseguia fechar uma ideia, porque também as coisas vão se construindo. Então quando eu conseguia perceber que o capítulo estava redondo, que aquilo ali, quando eu escrevi sobre a homeopatia, por exemplo, então a homeopatia é um grande tabu para muita gente, até os médicos, a maioria não entende o que é. Né? Até as pessoas que fazem homeopatia, é difícil saber explicar, né? Tanto que o nosso médico aqui ficou muito feliz, disse, olha, nossa, você deu uma explicação que ficou muito bom assim para esclarecer o que é homeopatia, porque não é um conhecimento simples, requer conhecimento de física quântica,
enfim, né, de memória da água, né, então eu saí pesquisando tudo que tinha para poder trazer uma fundamentação, né? Então a ideia de um livro é você facilitar, você entregar para as pessoas um conhecimento, e aí tem momento que você, é como se você dissesse bingo, ou seja, dei o meu melhor aqui. Então às vezes eu ficava assim, sozinho, assim, com muita alegria, sabendo que intuitivamente eu sabia que esse livro ia gerar muito impacto, né? Talvez ele tenha até me surpreendido, né? Porque o livro continua, aí mais de 2 anos de escrita, ele continua impactando a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas, né? Então, muitas pessoas trazem os relatos, né, de que leram esse livro, que esse livro mudou muito. É um livro que ele está no 4º lugar, livro mais vendido, e é muito interessante, né, porque sob o viés espiritual, a gente acompanha que tem cidades, né, cujo caráter, vamos dizer assim, justamente porque esse livro, ele muito provavelmente ele já exista, né, em outros planos. Então, eles escrevem e vêm para inspirar você. Então, por mais que você não ouça, mas você sente essa inspiração. E aí vem inspirar, eu acho tão linda essa visão, sabe, espiritual, de uma equipe vir inspirar um escritor que traz um assunto como a física quântica, né, que só quem não é muito, não tem intimidade com a física quântica, ouve a física quântica e fala, meu Deus do céu, né? E aí você vem, eles vêm inspirar uma pessoa que consegue trazer em palavras muito acessíveis para as pessoas os conceitos da física quântica, mesmo sendo conceitos assim extremamente rebuscados, né? Então eu acho muito lindo isso, porque às vezes você lê alguns autores e aí você aprende, né, com uma facilidade muito grande, e aí você consegue entregar com uma facilidade, né, isso muito mastigado para as pessoas. Então isso impacta muito. Então quando alguém lê, fala, agora eu entendi, né? Então, é muito lindo. Então, qual é o impacto que isso tem das pessoas, né? Isso é maravilhoso. E é por isso que está em 4º lugar, é muito lindo. Eu já tinha lido, né, tão logo você lançou, e ontem eu estava marcando algumas passagens dele. Bom, primeiro eu tenho que falar, gente, que eu sempre comento com ela sobre o tamanho da fonte. Gente, o tamanho da fonte é bom, tá? Porque tem uns livros aí que o pessoal faz uma coisa meio bíblica, assim, e a gente, quando lê muito, gosta de ler muito antes de dormir, e eu sugiro que vocês leiam antes de dormir a importância do tipo de conteúdo que você consome antes de dormir. Isso é muito importante, né? Então, quando você está conectado e consumindo coisas aí, informações que vão te auxiliar, vão te levar para um caminho de cura, isso é fenomenal. E esse livro já avaliou e o nível, a frequência vibracional dele é altíssima, né? E aí o sumário já me chama muita atenção. Você disse que você escreveu, você desenhou o sumário com os capítulos que você queria abordar, né? Sim. Fala, né, em banho de floresta, fala em vitamina D3, fala em moléculas da emoção, os micróbios, né? Então eu fiz algumas marcações aqui, vamos lá, para eu abordar com você trazer um pouco mais pra gente aqui para lá. Então, a primeira marcação que eu fiz aqui é de um capítulo que se chama que a cura está no campo, né? A gente podia trazer isso um pouco mais para as pessoas compreenderem, né? O que é, tá? O que é com essa visão da cura estar no campo? Então o que acontece, né? Esse campo, existe uma incerteza ligado ao princípio da incerteza do Heisenberg, ganhador do Prêmio Nobel de Física Quântica, um dos gênios da ciência, tenho muita admiração por ele. Ele chegou a escrever um livro chamado Física e Filosofia. Então, uma pessoa que entrou num campo assim de conexão espiritual muito intensa também, assim como Niels Bohr, Einstein, né? E existe exatamente essas partículas chamadas partículas virtuais, que elas aparecem, elas desaparecem, né? Dentro do átomo. O próprio núcleo, ele aparece e desaparece 8 vezes por segundo. Então existe uma incerteza nesse mundo, e essa quantidade de energia que é fabricada nessas partículas que aparecem e desaparecem é uma quantidade de energia muito considerável, né? E o campo ponto zero, ele está associado à quantidade de energia fabricada por essas partículas virtuais.
é algo incomensurável, né? É algo assim incrível. Ou seja, 1 metro cúbico desse campo, ele consegue colocar em ebulição toda a água dos oceanos do nosso planeta, só para você ter uma ideia da potência que é esse campo. E esse campo, no livro, eu mostro as pesquisas que mostram que esse campo tem uma memória. Ele guarda tudo que vem acontecendo. Então, esse campo, na verdade, é o campo que tem a ver com o campo da criação. Então, tudo que existiu, desde o primeiro do Big Bang até hoje, está acumulado de informação lá no campo. Tudo que a gente está fazendo, por exemplo, essa live aqui, vai ficar armazenada no campo. Tudo que os grandes mestres espirituais acessaram, está no campo. Tudo que vai ser acessado ainda, está no campo. É o campo, por isso que a física quântica é chamada do campo das possibilidades, a física das possibilidades. Então, assim, todas as formas possíveis de manifestação estão no campo. Tá? Então, por isso, quando eu trouxe essa ideia da cura estar no campo, né? Primeiro eu falo que a cura está dentro de nós, né? E só que nós ressoamos com o campo, porque o campo é como se fosse assim a enciclopédia cósmica das possibilidades infinitas. Então todas as possibilidades estão ali, tanto das doenças como da saúde, entendeu? Então a gente saber que existe essa informação em algum lugar no livro, na Biblioteca Cósmica, é muito interessante. Isso é o que fundamenta muito o nosso trabalho, que é exatamente dizer para as pessoas, olha, você quer se curar, mas você está indo no mesmo lugar que você sempre foi, você se comporta do mesmo jeito, pensa do mesmo jeito, então é como se você tivesse ido ali na seção da Biblioteca do Campo, sempre pegar o mesmo livro, abrir sempre no mesmo capítulo, ler sempre as mesmas coisas, ter sempre as mesmas informações. No momento que a gente começa a entrar, acessar novas possibilidades, então, por exemplo, esse livro, ele é um livro que vai levando você, guiando você para uma compreensão de você mesmo, inclusive da relação com os micróbios, com a espiritualidade, com as moléculas da emoção. Então, quando você começa a acessar esse processo, você muda a sua mente, porque a mente é o cérebro em ação. No momento que eu estou acessando novos conhecimentos, né, os neurônios que se conectam juntos, eles vão criando redes, que são gangues, né? Alguns autores chamam de gangues neurais. E aí, quando você nutre, então, de repente você lê um livro, aí você começa a perceber, poxa, isso eu nunca tinha percebido. Aí você começa a colocar atenção naquilo ali. Esse colocar atenção significa, você está conectando aquelas redes juntas, de novo. E aí você, no outro dia, você conecta de novo com aquilo, e conecta de novo com aquilo, e conecta de novo com aquilo. E aí, daqui a pouco, você está criando um novo hábito. E aquele cérebro que vai se movimentar, ativando aquelas redes neurais, ele cria uma nova mente. Então essa é a ideia, né? Essa é a ideia de levar para as pessoas essa possibilidade de... então essa autocura é quando você instala um novo programa. Então esse livro que eu percebo é que os livros que eu vim escrevendo é como se eu viesse no rastro da reprogramação quântica celular. Mostrando que você pode mudar esse programa, atualizar o software e criar uma nova mente, porque aí e isso tem a ver com essa repetição, que você se encanta com algo, você começa a praticar aquilo, né? E aí o seu cérebro começa a se comportar de uma nova maneira, né? E você começa a acessar o campo, ou seja, você vai perceber que aquela informação já está no campo. A questão, eu estou mudando a minha sintonia a partir da ativação de novas gangues neurais, né? Isso muda o meu campo cerebral eletricamente, né? E aí, no momento que eu mudo a forma de pensar, eu mudo a forma de sentir. E aí eu estou exatamente, nesse momento, eu estou criando uma nova identidade eletromagnética, né? Porque o pensar é elétrico, o sentir é magnético. Então eu estou emanando um novo campo eletromagnético, e no campo essa informação está lá só dizendo, ó, estou prontinho aqui, só estou precisando que alguém chegue aqui para acessar. É como se tivesse o livro lá o livro está na biblioteca, você vai apenas... o campo é a biblioteca cósmica, está lá, está no campo. Então você precisa ir lá, aí você diz, caramba, né, que legal isso aqui. E aí, né, vem o insight, o ahá, né, aquela coisa aí você diz, uau, né, então isso começa a fazer sentido, né. Então, de fato, digamos assim, quanticamente, a cura está no campo. É o campo infinito de possibilidades infinitas. E esse campo
É justamente você falou de constelação, porque a gente fala em campos, né, morfogenéticos na constelação. Na verdade, é uma ferramenta que nos faz justamente observar o campo, fazer alterações do campo. Há exemplo de outras ferramentas, né? Porque eu trabalho, por exemplo, com a mesa radiônica. Né? Gente, eu estou tão feliz que passamos de 2.000 pessoas assistindo essa live. Eu estou impressionante. Então, por exemplo, a gente faz uma mesa radiônica, eu estou acessando o campo da pessoa. Então, a gente sai daquela visão pesada de ação. Isso que a gente fala, olha, isso daqui tem um respaldo científico da física quântica, eu estou acessando o seu campo, não estou adivinhando, não estou tirando uma coisa da cartola, né? É uma habilidade de ler o campo. E eu acredito cada dia mais que conforme as pessoas vão expandindo a sua consciência, essa habilidade se torna mais e mais madura, não é mesmo? Com certeza, com certeza. A questão das constelações, né, que é algo que eu abordei no meu primeiro livro, né, é exatamente, ou seja, toda a informação, quando você o constelador, ali traz aquela pessoa que vai ser constelada, né? Ela está exatamente fazendo essa conexão não local, né? Ou seja, aquela pessoa ela está conectada a, né, todo o campo informacional, né, do que ela viveu. Então é como se naquele momento ela tá se conectando à sua família cósmica, né, à sua ancestralidade, e ela está convidando as pessoas. Então quando você diz, olha, o campo está montado, significa, olha, está tudo disponível aqui para você, né? Ou seja, você manda as informações, as pessoas, é como se tivesse a plateia, né? Então ali você tem a plateia das pessoas que estão assistindo, né? Então, uma vez eu estava fazendo uma palestra, um trabalho que eu fui convidado a fazer, acho que foi no Santa Catarina, não me lembro, e tinha uma pessoa que era médium, né? Ela disse, olha, tem até árvores aqui assistindo a sua palestra. Eu acho que você já deve ter visto também, né? Então, assim, na verdade, quando a gente está fazendo algo, todas as pessoas que estão precisando daquela informação, elas, assim, é como se os mentores espirituais dissem, olha, vai ali ver uma palestra sobre física quântica, que isso vai lhe trazer clareza, né? Então, ali no caso da constelação, essa preparação, né? Essa preparação é exatamente essa conexão não local com esse campo informacional, onde todas as pessoas, porque no mundo subatômico existem alguns princípios que são os princípios das constelações também. A interdependência, tudo está interligado, a autocoerência, né? A autocoerência significa, no mundo subatômico, você não tem assim, as partículas não são explicadas a partir de uma individualidade, mas dentro da totalidade. Elas fazem parte de uma totalidade. Então elas existem enquanto relação. Ou seja, você não, se você tirar o contexto em torno dela, fica vazio, né? É como se a gente perguntasse quem é você sem o seu mundo, né? Sem a sua família, seus referenciais, quem é você sem o seu passado? E a pessoa diz, bom, eu sei lá, né? Como é que eu vou falar de mim sem falar dos meus pais, sem falar da minha história, entendeu? Então você tem essa questão, e essa questão de cada partícula estar no seu lugar, no seu lugar de honra. Então você vai ver também esse princípio, né, da hierarquia, né? Então você não vai encontrar um elétron se arvorando a querer ser um fóton, né, ou um próton querendo ser um quark. Não existe isso. Cada um está no seu lugarzinho ali e faz parte de uma rede, né, de uma rede de inteligência, né? Então isso é muito interessante. Então a constelação ela traz essas variáveis, e aí o que é que acontece na constelação, né? O campo vai trazer exatamente onde é que estão as distorções, entendeu? Então assim, ele vai ali onde você vai, de repente você pegou o livro errado, foi para a biblioteca errada, então está ali no lugar errado, tá? Em vez de você ocupar o lugar de pai, está no lugar de filho, né? Então o campo ele vai ali, o constelador com habilidade, ele vai exatamente, peraí, tem papéis aqui que estão sendo ocupados, estão trocados. Então vai recompondo essa energia, o fluxo de energia, porque quando as pessoas não estão no seu lugar
de honra, né, quando elas não estão obedecendo esse fluxo, né, os taoístas chamam do fluxo do Tao, né, que é o movimento natural, só sem resistência. Se tiver com resistência, de repente você não está no campo, não tá em harmonia, né? Então, os taoístas, eles são observadores da natureza. Então, eles ficam observando que a natureza está tudo em harmonia, cada árvore está ali fazendo o seu papel, os animais, está todo mundo num processo de cooperação e de interdependência e interconexão, né? Então, essa questão da autocura, né, é a gente exatamente perceber que existe essa inteligência já dentro de nós. Então, nós precisamos tocar bem a nossa música, afinar os nossos instrumentos, alinhar os nossos chakras, porque no momento que a gente alinha os nossos chakras, é exatamente, imagine 7 chakras ou um violão de 7 cordas, entendeu? Então, cada corda tem a sua afinação. Se uma corda dessa estiver desafinada, não tem como a música sair, né, do mesmo jeito. Uma pessoa que tiver pode até um leigo dizer, não, mas a música tá ok, né? Mas uma pessoa que tenha um expertise, não, tem aí, né, tem esse dó aí, não tá um dó bemol, não tá. Então a gente vai percebendo, então é exatamente isso, né? E o campo é uma resposta à sua afinação. Se você está desafinado, você vai atrair para a sua vida exatamente as experiências de uma vida desafinada, né, para que você possa viver essa experiência de estar desafinado. Normalmente, estar desafinado leva ao adoecimento, né? E aí onde você pode se reconectar ao campo, buscando essa conexão, de buscar essa afinação dentro de você, para que você volte na biblioteca e pegue a informação correta, né? Que saia da perspectiva da doença para a perspectiva da cura. O problema é que muitas pessoas não sabem qual é a música dela, né? A gente entra tanto num processo de conversa, e a pessoa fala assim pra você, como é que você tá? Tô na correria, correria. Mas tá correndo de quem? Então, a gente tá fazendo tantas coisas ao mesmo tempo, tanto no piloto automático, deixando de viver o estado de presença, né? Parece que a gente não só ouve as coisas na velocidade do 2, né? Mas a gente faz, a gente lê, a gente fala, a gente sente, as pessoas deixam de se olhar nos olhos, né? Eu tava sorvete com minhas crianças no shopping, e daí eu olhei do lado e tinha uma mesa com a mãe e a criança, e ambos estavam ao celular. Ele jogando e ela vendo oferta. E ninguém... A gente aí vim tomar um sorvete com o filho se você nem está se olhando. Então, se as pessoas não estão nem se olhando, será que elas estão se olhando? Olhando para si mesmas, né? Fazendo esse exercício de interiorizar para o seu coração, para entender a música do seu coração. Eu nem sei qual é a música, como é que eu vou chegar à corda desafinada, né? Então, eu acho que a gente conversar sobre um livro como esse, trazer essa informação, é a gente oferecer, olha, isso é uma ferramenta para que você ouça, né? Qual é a música do coração, para que você saiba identificar o que está desafinado, disso, afinar essa dor de corda, né? Então isso é muito interessante. Ô, gente, a Eli deu uma boa ideia aqui para a gente chegar aos 3.000, que tá muito boa essa live. Envia, pega esse coraçãozinho aqui, ó, no lado, no canto inferior do seu direito aqui, e manda para 10 pessoas, que eu tenho certeza que vai auxiliar muito essas pessoas. Esse conteúdo aqui é riquíssimo. Eu não estou vendo comentário aqui, Evelyn, para mim está travado desde que eu entrei, talvez seja o problema da minha internet, né? Eu não estou vendo comentário nenhum, está parado aqui os comentários desde a hora que eu entrei. Mas é que eu te falo. A gente podia falar sobre moléculas da emoção, né? Sim. Esse aí é um dos meus temas preferidos, né? Eu aprendi inicialmente sobre as moléculas da emoção com a criadora, né? A cientista que descobriu as moléculas da emoção, que é a Candace Pert, uma pessoa que eu tenho uma admiração incrível, uma cientista assim, que deu uma contribuição para a humanidade. Foi ela que descobriu os chamados receptores opioides. Ela descobriu que nós temos os receptores do ópio, nós temos os receptores da cocaína, da heroína, tudo isso dentro do nosso corpo, só que você fabrica, né? Você fabrica as drogas naturalmente, sem precisar de química nenhuma. Então, por exemplo, né, você tem a morfina é uma droga química, mas você tem uma morfina endógena, que são as endorfinas.
né, que você fabrica, inclusive quando a gente faz atividade física, aquele estado de prazer, é exatamente que você está levando essas informações para os receptores celulares, né? Então, a emoção, quando eu falei aqui da questão das gangues neurais, né? Então, quando nós estamos vivendo algum tipo de experiência, né? Então essa experiência, ela também se transforma numa experiência química. Primeiro porque nós temos três cérebros. O mais jovem, que é onde a gente faz o planejamento, as ideias, né? Nós temos o cérebro, o cérebro que vem anterior ao neocórtex, é o cérebro dos mamíferos, que é o cérebro chamado cérebro límbico ou emocional. É aí onde você processa as emoções, né? E você tem o cérebro reptiliano, né? O cerebelo é o cérebro dos impulsos, ou seja, é onde estão os nossos sentimentos, digamos assim, de sobrevivência, né? Então é muito importante entender essa comunicação entre esses três cérebros, né? Quando nós estamos vivendo num ambiente de estresse, que infelizmente é um ambiente que a maioria das pessoas vivem, você está no tempo, né, usando mesmo os artifícios dos homens das cavernas, que viviam ali num ambiente de muito perigo, né? O homem das cavernas era um caçador, mas ele também era cercado de feras, né? Então imagine você dar de cara com um tigre dente de sabre, né? Eu estava vendo o Bruce Lee falando para ela. Imagine você sair para caçar e dar de cara com um tigre dente de sabre. Então, um negócio desse tamanho, uma presa desse tamanho, imagina o medo que você vai ter, e você vai ter que ter muita perna para correr, né, meu amigo? Porque eu acredito que poucos, claro que às vezes, muitas vezes, desses homens iam para a luta, né? Então, no momento que ele não tem mais recurso, ele vai se defender, vai ter que lutar. Então, você naquele momento, você está criando uma química do estresse, cortisol, adrenalina, que é exatamente naquele momento não tem sentido se você tiver com infecção, por exemplo, não tem sentido você colocar como prioridade botar o seu sistema imune para ir trabalhar a infecção, ao invés de aumentar a energia muscular para. Né? Tem pessoas que é uma situação que eu vivi, enfim, mas apresentado para o momento presente. Wallace, tá travando de novo. O pessoal tá dizendo que você tá sem som de novo. Falou da sogra, começou a travar tudo. Deixa eu ver. Melhorou ou piorou? Eu não estou lhe ouvindo. Melhorou? Eles estão falando que tá travando. Vamos ver. Vamos esperar o fim. Agora falou e eu te ouvi perfeitamente. Eu. Bom, vamos ver. Vamos ver. Vamos... Não, você tá travando.
Agora parece que melhorou, mas é só a imagem que tá ruim. Ó, tem só um pouquinho de paciência comigo. Gente, vamos ter só um Ou não? pouquinho de paciência, porque o 5G, eu acho que é 4G, tá? Oxe, Melhorou? gente, melhorou. Então voltou a internet, viu? Voltou a internet. Bom, então Que o que eu fiz agora aqui vai. o que eu fiz aqui foi ligar o Wi-Fi e agora entrou. Ah, então agora sim. Pronto, gente. Talvez dê para voltar para o meu escritório. Ah, meu Deus. Eu acho que. Ó, se ficar ruim, você. Ó, eu tô te ouvindo perfeitamente. Vamos ver o pessoal. É, tá, pra mim a imagem tá totalmente desfocada. É, Pedro, senta Tá. aqui comigo dentro do escritório que eu acho deixa eu lá chamar ele. Gente, peraí, que acho que ele não tá me ouvindo. Vou deixar só ligado aqui. Mas vai dar eco, né? Vamos ver se não dá. Porque de repente fica Fecha aqui. conectado também, né? Eu não estava vendo. Também você Tá. a gente dá um jeito aqui, entendeu? Parece que eu Tá? Vai ficar aqui com isso. Vem. Pronto. Olha só que maravilha. Aqui a gente traz o escritor para conversar com a gente, entendeu? Por quê? Porque a gente pega do campo. Ó, o que eu fiz? Peguei do campo e trouxe. Maravilhoso. Ó, vamos lá, a gente recapitula, que a gente está falando de moléculas da emoção, né? Deixa eu ir para a próxima marcação aqui para a gente emendar aqui. Bom, depois a gente falar de molécula da emoção, a gente pode falar da cura através dos micróbios, né? Que é uma coisa que a gente vem conversando até pela questão da criação de filhos, né? E isso é um tema que é tão importante a gente abordar, né? Para trazer isso para mais próximo, seja das mães, seja das pessoas, porque às vezes eu vou atender alguém e comento com elas, falo, nossa, ela não, eu atendi uma pessoa que tem agonia de pisar na grama. Por quê? Porque quando pequenininha, às vezes a mãe tem aquela, sabe aquela mania de limpeza tão grande que não deixa a criança sujar, não deixa botar pé na grama. E é tão importante, pensando em aterramento, né, no viés espiritual, mas pensando também em saúde, né? sem dúvida alguma. Esse também é outro tema que eu sou apaixonado. Na verdade, esse livro aí, cada capítulo é uma área da minha vida que eu sou muito apaixonado, que leva exatamente a essa compreensão de que nós temos a cura dentro de nós e na natureza, né? Então eu fiz uma pesquisa, li muitos livros, a maioria deles em inglês, inclusive, eu acho que não tem ainda tradução, buscando exatamente essa compreensão de que nós temos
Nós somos a hóspede, nós somos, na verdade, os micróbios. A impressão que eu tenho é que eles são os arquitetos da vida, né? Eles são os arquitetos da vida porque eles chegaram muito antes. Durante a vida tem início 4,5 bilhões de anos, segundo aí as pesquisas, né? Mas durante 2,5 bilhões de anos que a vida surgiu, só tinha micróbios. Então eles são os precursores, eles são, digamos, chegaram os pioneiros do planeta. Os fungos, a inteligência dos fungos é uma coisa absurda, né? E aí eles começaram eles começaram exatamente a cooperar entre eles e criar ambientes onde eles pudessem sobreviver. Então, o corpo humano, gente, é 10%. Nós somos apenas 10%. Eu tenho, inclusive, um livro cujo título é 10% humanos. Então, nós somos 10% humanos. Em termos de célula, 90% das células são de micróbios, né? Só que, né, ali no início do ano 2000 começou-se um grande projeto, que foi o projeto do genoma, né, para descobrir, porque a grande questão é, né, quantos genes nós temos. O gene é a máquina de produzir proteínas do nosso corpo, né? Então, só que cada gene ela pode produzir até 3.000 tipos de proteínas diferentes, né? E a questão é que como nós produzimos mais de 125 mil tipos de proteínas, acreditava-se que a gente tinha também, sei lá, mais de 100 mil genes. E para a grande decepção da comunidade científica, nós temos, me parece que 23.686 genes. Nós temos menos genes do que alguns tipos de arroz, mais ou menos o que alguns vermes têm, né? E tem gente que se acha ainda, né? Não, ratos. Então, assim, não se acha não que tem animais que têm mais gene do que a gente. A grande questão é que quando foram a descoberta do genoma levou à descoberta do microbioma, que é exatamente a população de micróbios, né? E aí foi onde aconteceu uma revolução, né? Que é exatamente, tem uma nova medicina que eu acredito que todos os médicos deveriam começar a estudar medicina de novo, porque eles estão com o paradigma antigo de que o problema são os micróbios, que foi a história do Pasteur, né? Mesmo naquela época já tinha percepções de que o ambiente, na verdade, é que faz a grande diferença, né? Mas a medicina se desenvolveu na lógica do atacar os micróbios. Não tem que matar as bactérias, tem que fazer limpeza de sem fazer limpeza daquilo. É a super sanitarização. E isso caiu por terra, gente. Caiu por terra porque, na verdade, né, se os micróbios fossem ruins, nós não teríamos tantos micróbios no nosso corpo, né? Então, eles têm uma importância absurda, né? Absurda, e praticamente uma grande maioria das doenças modernas tem a ver com o desequilíbrio do chamado microbioma, né, humano. 99,5% do nosso DNA, né, vem dos nossos genes, são de micróbios. Então daí você vê a importância. Então nesse livro eu trago todo esse conhecimento científico, essa abordagem, e trago um dos livros, né, uma da capa dos livros é Deixe Eles Comer Sujo. Deixa as crianças comer sujo, deixa andar descalço, deixa pisar na lama, né? Ou seja, tenha contato com animais, né? Porque as mães são preocupadas, não, se meu filho vai pegar uma doença com um animal. Não, pelo contrário. Quando você está deixando o seu filho livre para andar de pé descalço, pisar na lama, só se preocupe em lavar as mãos quando ele for comer, quando for no banheiro, entendeu? Sem ser o sabonete antimicrobiano, né? Sem ser antimicrobiano, exatamente. Porque esses enxaguadores de boca, é uma coisa absurda isso. Na nossa boca tem 9 bactérias que são precursoras do processo digestivo. Elas são importantíssimas. Quando você bota esses negócios ali, você está matando essas bactérias. Então você está aqui, no nosso corpo, né, na palma da mão, você tem mais bactérias do que a população mundial. Então elas criam uma camada de proteção. Se nós não tivéssemos essa camada de proteção no nosso corpo das bactérias, os fungos nos devorariam, nós iam apodrecer, entendeu? Então cada região do seu corpo, as axilas, cada buraquinho que você tem, nas narinas nós temos em torno de 50 bactérias nas narinas, tá? Então, assim, daí a importância, por exemplo, de você usar o poder das bactérias para na alimentação, mastigar lentamente. Por isso que as pessoas, né, as culturas mais antigas, elas dizem, mastiga aí pelo menos 84 vezes, né? Mas essa é a recomendação. Quanto mais mais aí o alimento já chega pré-digerido no estômago, né, através das bactérias, né? Então isso é fantástico. E aí, quando você cuida bem desse microbioma,
você vai evitar inúmeras doenças, ansiedade, depressão, obesidade, está ligado também à questão das bactérias, o câncer, enfim, né? A função desses organismos é extraordinária. Então, ó, o que se sabe, que eu trago isso no livro, é 60% das bactérias que nós temos no corpo, elas estão ali só para nos proteger. E 40% são bactérias que podem nos proteger ou podem nos atacar. Quem é que vai ditar o que elas vão fazer? Você, o seu estilo de vida. Então, quando eu passei a entender a realidade assim, mesmo quando você está sendo atacado por uma bactéria, ela está ali fazendo bem. Porque ela está dizendo, olha, cuida da sua imunidade, né? Porque você está baixando a guarda e eu estou lhe atacando porque você está permitindo. Porque se você tivesse se cuidando bem, eu não teria como lhe atacar. Eu estaria lhe ajudando, eu estaria cooperando com você. É um sinal de alerta, é uma comunicação, É né? uma comunicação. Por isso então, essa importância da gente se escutar. O que o seu corpo está te dizendo agora? Escutar. Porque você não atinge um grau de uma doença terminal de uma hora para outra, né? É um caminho a ser percorrido, né? Às vezes as pessoas falam assim, veio de uma hora para outra. Será? Será que veio mesmo? Porque para chegar ao seu corpo físico, não teve um caminho que percorreu no seu corpo emocional, no seu corpo espiritual, energético, e você foi varrendo para baixo do tapete, você foi deixando de falar aquilo que oprimia seu coração, você foi deixando de se colocar em primeiro lugar, você foi deixando de olhar para os seus feridos emocionais, até que explodiu aí num AVC ou num problema aí cardiovascular que veio de uma hora para outra. Será que é de uma hora para outra mesmo? Não é verdade? Sem dúvida alguma, essa é a questão principal, entendeu? Por isso que eu passei a ter um carinho especial pelos micróbios. Hoje eu sou apaixonado pelos micróbios, assim, do sentido, e eu deixo a Maitê, ela anda pé descalço, ela tá ali, e eu digo a Evelina, ó, fica tranquilo que isso aí, ela está... A mãe, sabe o que a mãe se preocupa? Com essa roupa é de sair. Entendeu? Ai, tava tão limpinha essa roupa pra sair. Porque assim, o pessoal olha as crianças aqui e fala, gente do céu, né? Porque eles ficam, a gente deixa mesmo, a camisetinha parece panteão, né? Porque deixa sujar, depois vai tomar banho, gente, roupa você lava. Agora, aquilo que a sua criança está aprendendo, né? Então, a gente compra, a gente fabrica e às vezes compra massinha, né? Então, massinha, fazer argila, né? Então, tudo isso. É bom você pensar em carregar o seu celular. É, verdade, é bom pensar em carregar, já que eu coloco ali. Então, isso aí é algo assim extraordinário. E no livro eu falo das superbactérias, que são exatamente essas bactérias. Quando você dá antibiótico para o seu filho, né, as pessoas, eu tomei muito antibiótico quando era criança, você está exatamente matando essa inteligência, né? Matando, na maioria das vezes, desnecessariamente, porque a maioria das, por exemplo, problemas respiratórios, a grandíssima maioria são ligados a vírus, não são bactérias, né? Quer que eu pegue o negocinho lá? É que sabe aquele negocinho que você pegou do meu escritório? Conta pros outros que você pegou. Aqui todo mundo vem aqui e pega alguma coisa. Aqui no meu escritório é o lugar mais visitado da casa, gente. Espera aí que eu vou botar um negócio pra calçar aqui. Então, então a gente ter essa clareza desse papel dos micróbios, a gente vai entender que a criança que está ali brincando com gato, com cachorro, vai ter contato com bactérias, mas isso é fundamental para ela, porque ali onde ela está treinando, o sistema imunológico tem uma inteligência absurda. O que você tem que fazer é o quê? Suplementar a vitamina D3 para que ela tenha imunidade alta, a vitamina C, uma alimentação saudável, para que ela tenha o exército dela de defesa, porque entrou no corpo os linfócitos que são produzidos, inclusive no curso de anestesia, ele vai falar da glândula timo, que é quem produz esses linfócitos. No momento que entrou alguma coisa, eles vão ali dar de cara, né? Eles vão dar de cara com esse exército, né? E aí você vai poder exatamente deixar, eles vão treinar. Quando eles entram no invasor, eles automaticamente criam uma réplica, que é exatamente um anticorpo. Eles criam inteligência de uma forma absurda, entendeu? E aí você tem essa possibilidade de você deixar o seu filho treinado. Então, quando vem outras, ele já está treinado, já está com a sua imunidade lá em cima, né? E sempre vai vir, né? A gente falou aqui de sujeira, mas as viroses sazonais, ou seja, esfriou, né? Tem as viroses
o que tá na moda aí de virose, né? Então vem mesmo, né? Um amiguinho ficou doente, um parente, isso vai ter sempre. Ela tem que investir na imunidade das crianças para que ela possa enfrentar qualquer cenário. E a vitamina D, falando em vitamina D, não é só quando a gente está falando de... A vitamina D é um hormônio que é indispensável, não é só a imunidade, né? Você tem alguém que tem a depressão, você tem que suplementar, tem que olhar qual é o nível de vitamina D, né? Porque senão a pessoa tá tomando outras medidas ali, seja um caso de dores crônicas, seja depressão, né? Doenças autoimunes, que hoje em dia tem crescido cada vez mais, tem que estar com altas doses de vitamina D, né? A vitamina D aí é outra chave da autocura, né? Porque a vitamina, veja bem, ela tem receptor de vitamina D3, né? Praticamente, né? Que na verdade é bom lembrar que não é uma vitamina, é um hormônio esteroide, né? Neuroesteroide, mais importante do nosso corpo. Então, existe nas células receptores, praticamente todas as células do corpo têm receptores para a vitamina D3. Então, isso mostra a importância dela. Ela está por trás da organização do sistema imune, da inteligência do sistema imune. É ela que vai, são proteínas do sistema imune, né, da vitamina D3, que vão ali entrar nas bactérias, rachar para que outras proteínas destruam, né? Então, assim, a toda a inteligência é a vitamina D que faz a morte das células cancerígenas. A chamada apoptose nada mais é do que a vitamina D3 que força a célula cancerígena a morrer. Então, quando você está com vitamina D3 baixa, você perde é daí que a indústria farmacêutica leva as pessoas a só preocuparem-se em tomar vacinas, esquecendo que a melhor vacina que você pode tomar é a vitamina D3. Porque se você tomar a vacina com vitamina D3 baixa, você vai perturbar o seu sistema imune e você pode chegar a ter até uma doença autoimune, exatamente pela desorganização do sistema. Então, a primeira coisa que você deveria... Todas as pessoas, a gente falou muito isso na pandemia, né? Ou seja, tudo isso que as pessoas, o que nós deveríamos fazer para nossas crianças, né, para nós mesmos, é manter doses elevadas, manter níveis altos, de preferência ali de 100 nanogramas por mililitros por mililitro por pessoa, né? Então você vai ter toda essa processão. A Flávia está dizendo que hoje comprou óleo de linhaça em casa, muito bom. Óleo de linhaça, a mulherada, óleo de linhaça aí, né? E homens também, mas para as mulheres o óleo de linhaça é uma bênção, né? Se a melhor vacina da natureza é a vitamina D3, então a gente pode afirmar que o melhor hospital do mundo é a floresta, né? O melhor hospital do mundo é a floresta, não tenho dúvida sobre isso. Olha, haja visto os índios, né? Haja visto os índios. Você vê índios nativos, não existe registro de índios nativos com câncer, com diabetes, né? Com Alzheimer, com esclerose múltipla, não tem. Porque ali eles estão dentro desse campo de proteção. Estão tomando sol, andam, né, com a pele ali exposta, né, recebendo vitamina D3 na dose, que não precisa tomar suplemento. Então, se você mora na floresta e anda um bom tempo ali, só precisa de 20 minutos, né, com 75% do corpo desnudo. Se você pega sol, né, de 10 horas ali até 3, 4 horas da tarde, então você toma a dose perfeita, que você pode absorver até 20 mil IS por dia. Tudo isso você vai encontrar no capítulo que eu falo sobre a vacina da natureza, a vacina de Deus. Então é isso que você precisa. A autocura, ela está diretamente ligada aos índices de vitamina D3. Perfeito. Eu vou ler uma frase sua aqui, aí depois, na sequência, a gente conversa sobre como a gente pode encontrar seu livro, tá? Então, eu amei essa frase, gente, ó. Opa! Tome a decisão de ser uma pessoa otimista, não só para ter uma vida longa e saudável, mas por compreender que o universo é seu amigo, apenas projetando em sua vida o que você acredita. Aprenda a conviver com os frutos das suas crenças e se torne uma pessoa adulta, capaz de se responsabilizar pela sua vida e tirar dela todas as lições necessárias para evoluir e se curar. É uma cacetada, né? Perfeito, magnífico. Eu achei assim, se adultizar e ser responsável pelas escolhas que a gente faz, né? Que essas escolhas sejam feitas de uma forma cada vez mais consciente, né? E saudáveis, né? Isso aí realmente eu escrevi esse livro antes de enriquecer, né? E a reprogramação quântica celular, ela vem trazer isso de forma bem contundente, né? O nível de consciência
ela vai nos colocar nesse lugar de adultização, né? De ser uma pessoa adulta. A responsabilidade é minha pela minha vida, 100% minha, né? Então, quanto maior for o percentual que você ainda responsabiliza os outros, ou qualquer ente externo pela sua vida, significa que você tem uma parte sua que é vítima, que ainda não teve compreensão, né, da sua real condição de ser um co-criador, né, um protagonista da sua realidade. Isso não é uma coisa simples num mundo que a gente foi criado exatamente para culpar os outros, para estar olhando para fora, né? Então a ideia de ser otimista é exatamente no momento que eu entendo que aquela realidade que eu estou me deparando, ela diz sobre mim, ela fala sobre mim, né? E que se está falando sobre mim, eu posso fazer os ajustes necessários, eu posso aprender com a experiência, né? E aprender com a experiência é quando a gente adquire sabedoria sobre alguma coisa. Então, tantas coisas na minha vida, quando eu olho para o meu passado, tinha coisas que eu não tinha a menor ideia do que era. Tem coisas que você sabe que não sabe, né? Você sabe que, por exemplo, eu não sei pilotar avião, eu tenho consciência que eu não sei pilotar avião. Se botar um avião na minha mão, vai ser um perigo. Não tem risco de eu sair pilotando ele, porque eu não tenho a menor ideia, né? E tem as coisas que a gente não sabe que não sabe, ou seja, são coisas que você não tem nem ideia que existem, entendeu? Então, assim, e tem as coisas que a gente sabe que sabe, e tem as coisas que a gente também adquire, digamos assim, uma habilidade inconsciente, né? Ou seja, nós passamos a dominar isso aí. Então, essa é onde nós formamos os hábitos. Muitos dos hábitos que nós formamos são hábitos negativos, que é exatamente baseado nesse cérebro reptiliano que eu falei no início, que é exatamente o cérebro sobrevivente. Você está o tempo todo pensando naquilo que não deu certo, o tempo todo se julgando, né? Quantas vezes eu me julguei, quantas vezes eu me rejeitei na minha vida, né? Quantas vezes eu me senti menor do que eu sou, entendeu? Então tudo isso é um programa, né? Você ouviu alguém se comportando assim, de uma forma para agradar os outros, né? Enfim, então assim, onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos dentro dessa grande rede, né, de construção da vida? Então e aí o otimista tem coisas muito interessantes que eu trago nesse livro, que uma pessoa otimista ela chega a viver até 11 anos mais do que um pessimista, né? Se cura mais rápido das doenças cardiovasculares, de cirurgias e tudo mais, né? Então, por quê? Porque você muda a química. O pessimista ele vive no estresse, o otimista ele traz hormônios, né, que contribui ali para o prolongamento dos neurônios. O pessimista ele encurta os neurônios. Os telômeros. Eles encurtam os telômeros, né? Eles comprometem a sua imunidade, né? O otimista fortalece os neurônios, né? E aí você entra em processo de rejuvenescimento, sua imunidade aumenta, né? As suas células-tronco ficam protegidas, né? Então você tem ali a inteligência do seu corpo a seu dispor. Então, ser otimista. Mas a pessoa diz, mas Lawrence, como é que você é otimista diante de tantos problemas? Olha, faça a mudança dentro de você, é a compreensão, né? É a compreensão que a gente tem das coisas, né? E outra coisa, veja, ser pessimista, ficar olhando para o problema, ajuda a resolver o problema? Quando é que você fica tem mais poder de resolver as coisas? É quando você reclama ou é quando você é protagonista? Então é só você perceber que ser pessimista é um lugar de falta de poder. A pessoa negativa, crítica, autocrítica, que vive julgando os outros, né? Elas são pessoas que têm pouco poder, na verdade, né? Elas tendem a se conectar exatamente e atrair essa realidade para as suas vidas, né? A gente está vivendo num mundo muito caótico e a gente está percebendo que no mundo ainda existe um nível de ignorância espiritual muito grande, que as pessoas plantam sementes de maldades, de mentiras, e elas não têm consciência que aquilo ali a fatura vai vir. Então, no momento que eu adquiro essa consciência, eu procuro apenas melhorar como ser humano a cada dia, e como ser humano eu não sou perfeito, vou errar, mas eu vou aprendendo, eu vou seguindo, né? E hoje eu me considero uma pessoa que, né, eu olho para o meu passado e vejo quantas coisas eu já mudei em mim, né? E quantas coisas eu vejo que ainda posso melhorar a cada dia. Perfeito. Isso resume muito o poder da autocura, né? Que todos nós temos o poder de nos autocurarmos, seja do que quer que você esteja passando aí, né? Então, maravilhoso. Onde que a gente encontra essa preciosidade? Olha, Beline,
Teve uma aluna nossa que falou que o livro está na Amazon, né? Está na Amazon. Mas você não vai encontrar na Amazon e tem muitas livrarias, né? Esse livro você vai encontrar em muitas livrarias, mas você não encontra ele na condição que nós temos aqui. Aqui está esgotado, irmão. Aqui está esgotado. Né? Mas assim, no nosso site, o que eu recomendo vocês é entrar no nosso site, você comenta livro aí, comenta livro, porque o que é que acontece? Nós criamos uma condição para esse livro que ninguém tem, né? Ninguém tem no mundo todo, porque só nós temos os bônus que nós estamos dando. Por exemplo, quando eu lancei o livro, eu fiz 2 imersões de mais de 3 horas para falar de cada capítulo do livro. Olha, gente, foram os comentários mais lindos que eu já vi na minha vida sobre uma obra minha. Foi ali as pessoas, né, vendo a profundidade do trabalho, né, a dedicação que a gente fez esse livro, o amor que a gente colocou. Então eu expliquei detalhe por detalhe cada receita, né, cada dica de saúde ali no livro, eu expliquei, né? A Maitê. Tem gente querendo entrar. Tem gente querendo participar aqui também. No final a gente chama ela aqui. Então, o que é que acontece? Você vai ganhar essa imersão. Na época nós comercializamos essa imersão, na segunda etapa, acho que foi R$397 é o valor que você vai comprar ela separada. R$397 você recebe isso gratuitamente. Você recebe o livro com frete gratuito. Mas tem outra coisa também, que eu tive o prazer de organizar 2 congressos de doenças crônicas e curas naturais. Eu fui atrás dos maiores médicos, né, pesquisadores e terapeutas do Brasil, como o Dr. Cícero Coimbra. Foi quando eu conheci o Dr. Cícero Coimbra em 2014. Né? Fui lá no consultório dele entrevistar ele lá. Dr. Laí Ribeiro, fui entrevistar o Laí Ribeiro, fiz 2 entrevistas com ele na casa dele. Né? Então eu tive essa oportunidade, Dr. Fernando Binardo, Dr. Alberto Barreto, de conhecer grandes médicos. Então eu entrevistei nesses 2 congressos 50 médicos. E alguns terapeutas, né? E você vai receber todas essas entrevistas. Então ali tem a cura para o câncer, tudo de forma natural. Tem a cura para obesidade. O Dr. Laí Ribeiro fez até uma palestra, uma entrevista fantástica sobre diabesidade, né? Tem ali a esclerose múltipla, mais de 100 tipos de doenças, como se prevenir. Então assim, ninguém vai poder lidar isso, né? Além disso, nós também, eu criei uma série de meditações, são meditações quânticas de cura, e uma delas é uma meditação muito exitosa, que eu já presenciei muitas curas ao vivo, que é a meditação de cura através das células-tronco. Então você vai receber isso também. Ao todo é R$1.491 de bônus, né? Você vai receber ao adquirir o livro pelo nosso link, que está exatamente da Black Quantum, né? Então eu recomendo que você comente livro, se você não tem o livro ainda, comente livro, que o link vai chegar para você no seu privado e você vai receber no Brasil com frete gratuito. Não, eu moro no Japão, posso comprar? Pode. Você manda o seu endereço, nós calculamos o frete do correio e você faz o pagamento do frete, né? E nós mandamos o livro para qualquer parte do mundo. Perfeito. E a gente vai disponibilizar também o link dentro do nosso grupo, tá? Do Clube do Livro. Se você ainda não está no nosso grupo, entre no nosso grupo. O Clube do Livro será sempre gratuito. A gente vai fazer aí o estudo de uma obra por mês. Então, na próxima sexta-feira, às 15 horas, a gente vai continuar com o Poder da Autocura, daí sem o autor do livro, mas eu quero, a partir dos comentários de vocês, das perguntas, o que a gente pode... Não, pessoal, eu vou pedir para que vocês escrevam um livro lá no direct, tá bom? Não aqui. Isso, pronto, voltamos. Então, escrevam um livro lá no nosso direct, tá? Para que vocês recebam. E aí, dentro do nosso grupo WhatsApp, também a gente vai disponibilizar todas as obras que a gente comentar, a gente coloca ali para disponibilizar para que vocês possam adquirir. E a gente sempre fala antes também, né, da abordagem. Então, sexta-feira que vem, a gente tem
o Clube do Livro novamente, abordando um pouco mais o poder da autocura. E aí, para o próximo mês, a gente vai colocar uma enquete para escolher aí a nossa nova obra aí, de acordo com o feedback do pessoal. Quer deixar uma última palavra? Gente, esse livro ele foi escrito com esse propósito de trazer para vocês essa compreensão, né? Aquela compreensão que os mestres espirituais, né, trouxeram já há muito tempo. Foi tua fé que te curou. Então a fé, o que Jesus quer dizer, tem algo dentro de você que não depende de mim, não fui eu que lhe curei, é você que se cura. Então a gente ter essa compreensão é fundamental. No entanto, também, né, a gente, como nós pesquisamos as condições para a cura, existem duas condições essenciais. Você vai encontrar isso também logo no primeiro capítulo do livro Curso em Milagres. Um é o amor, mas é difícil o amor se apresentar quando não tem o perdão, né? Então trabalhar o perdão, o auto-perdão, para que o amor... Então aí os milagres aparecem. Então o milagre, a cura, esse milagre, essa capacidade de se autocurar é algo milagroso, é uma inteligência milagrosa que nós já carregamos dentro de nós. Mas é importante cultivar o perdão, o amor, a gratidão, virtudes, né? Valores elevados para que a gente possa entregar para o nosso corpo as melhores condições e viver no presente, porque no presente você não traz os hormônios de estresse, né, do passado nem do futuro, ansioso, e aí você pode deixar que o mestre quântico, o médico quântico, ele sabe o caminho da cura. Confie que você tem as ferramentas. Se você quiser saber o caminho, nesse livro eu traço um roteiro, um passo a passo, de como você acessar toda essa inteligência que já está dentro de você. Perfeito, muito obrigada. Então abrimos com chave de ouro aqui o nosso Clube do Livro. Sexta-feira que vem, às 15 horas, espero vocês. E tenho certeza que vai dar tudo certo com a internet. Para que a gente possa estar juntos aí no nosso canal do YouTube, tá bom? Muito obrigada. E quem não está ainda no grupo do WhatsApp Clube do Livro, comente clube lá no nosso direct, que a nossa equipe já manda para vocês, tá bom? Beijo grande, obrigada. Até mais.